low carb, como o próprio nome já diz, é a baixa ingestão de carboidratos. Ou seja, a pessoa que faz essa dieta acaba ingerindo menos quantidade de massa, pães e ingerindo uma quantidade maior de verduras, vegetais e legumes, como nesse prato aqui que nós temos. Fazendo que então o seu corpo se force a formar mais glicose por outros meios. Oh mãe, mas o carboidrato é importante. Sem a glicose a gente não vai morrer. E é aí que a neoglicogênese entra. Ela é um processo metabólico onde o corpo ele começa a produzir a sua própria glicose. Em nós, o processo da neoglicogênese ocorre no fígado, mas também pode ocorrer nos rins. Por fim, então, nós podemos concluir que o nosso corpo ele tem mecanismos que possibilitam a manutenção dos níveis de glicose no nosso organismo. Você sabia que vacas leiteiras possuem portes diferentes que as de corte? Que são mais cheias e musculosas? Pois é, elas têm uma característica em transformar o alimento em mais leite em vez de massa muscular. E você também sabia que a quantidade de ossos da amostra e a distância entre as costelas é equivalente à produção de leite? Pois é, quanto mais osso, mais leite ela vai produzir. E desde os primeiros dias é possível perceber se a vaca vai ser de corte ou de leite. E para uma vaca ser considerada como uma boa produtora de leite, ela ainda precisa ter outras características, como uma produção de leite com alta porcentagem de gordura e proteínas, ser saudável e resistente para que ela não tenha doença, vida útil ou produtiva longa, boa conformação de úbere para que não ocorra mastite e também a ausência ou mínimo de problemas da reprodução. Diferente dos humanos, as vacas não vão conseguir uma absorção de nível intestinal significante. Mas por quê? Porque elas fazem ruminação, e é por isso que todos os ruminantes vão precisar do processo de gliconeogênese para conseguir obter a glicose necessária. Mas amiga, como assim? O que acontece nessa ruminação? A ruminação é o processo no qual o ruminante ele vai regurgitar o alimento pré-digerido para a sua cavidade bucal novamente, onde será realizada outra mastigação e assim sucessivamente este processo até que o alimento que esse animal esteja ingerindo, ele esteja disponível para absorção máxima. Neste processo, os ruminantes eles vão conseguir quebrar as partículas em partículas ainda menores, e isso permite com que eles se alimentem de alimentos que são ricos em fibras, como forragens, por exemplo, coisa que é impossível para nós não ruminantes. Já a fermentação ruminal ela é o resultado de atividades microbiológicas responsáveis pela conversão dos componentes dos alimentos, principalmente carboidratos e nitrogênios, em subprodutos utilizados pelo metabolismo animal, tais como ácidos graxos voláteis, proteína microbiana e vitaminas do complexo B. Já a proporção e a quantidade dos subprodutos resultantes desse processo de fermentação, eles vão depender de fatores como a natureza do alimento e a maneira de como ele é oferecido, também como fatores fisiológicos relacionados ao ambiente do ruminante. Este processo também vai originar substâncias que não são aproveitadas pelo organismo do indivíduo, como metano e gás carbônico, e essas substâncias elas vão ser fisiologicamente eliminadas. E vale lembrar também que nos ruminantes a glicose alimentar é baixa. Então, o precursor de glicose nas nossas vaquinhas vão ser por compostos que não são carboidratos. No geral, os mais importantes precursores endógenos da glicose para os animais são os aminoácidos, em geral, o glicerol, o lactato e o propionato, sendo esse o principal nas nossas vaquinhas, e tudo isso acontece no fígado. Dos mais importantes precursores de glicose exógenos vão estar o propionato de cálcio e de sódio. E eles vão ser administrados nas vacas a fim de fornecer energia e evitar doenças até como a anorexia. Isso não é uma vaca, é minha cachorra. Se você é igual a gente e não entendeu nada, calma. Tá vendo esse artigo aqui, ó? Foi o que a gente usou para fazer nosso trabalho. É chatinho de ler, não dá pra entender muita coisa, mas é melhor do que não entender nada. Então vai lá, é super legal e interessante.